Vamos começar esclarecendo para vocês o que é obsessor. Quando você está com um pensamento na sua cabeça, constante, e que não sai da sua cabeça, uma coisa que às vezes você quer fugir daquele pensamento e não consegue, esse pensamento, ele é enviado, ele é proporcionado por um ser que nós vamos chamar de obsessor. Vamos ver quem é esse obsessor. Para chegar a isso, eu preciso iniciar mostrando este símbolo. Este símbolo. O símbolo do castiçal com 7 lâmpadas. Aqui está escrito Jerusalém, símbolo de uma cidade, símbolo de uma Jerusalém. Então preste atenção. O que significa isso? Por que isso foi criado? Olha, já foi passado para vocês, na semana anterior, um casamento com 7 pessoas seguidas. 6 pessoas seguidas e estava no último, no 7º. E aí foi perguntado. Bom, estava lá o primeiro casamento, aí morreu, veio o segundo casamento com a mesma, uma pessoa ficando e os parceiros mudando. Atenção, presta atenção, porque isso vai te abrir uma porta maravilhosa de entendimento na espiritualidade. A espiritualidade está aí para ser entendida, não para a gente ficar falando com um Deus que você não sabe se existe, não sabe o que é e não sabe para que veio. Não para ficar falando com paredes, nem com estátuas, que não têm vida e não respondem. Então presta atenção. A espiritualidade mostra, através de textos escritos, algumas portas de entendimento que precisam ser abertas e devem ser abertas. Muito bem. Essa do casamento que nós lemos, não me lembro agora onde está, porque eu não decoro, não sou decorador de textos. Eu acho que texto não foi feito para ser decorado, foi feito para ser interpretado. Essa representação de 7 casamentos consecutivos vai se ligar à criação do mundo em 6 dias e no 7º descansou. Atenção no que eu vou falar, vocês vão entender. A Lua, que é a regente das almas no planeta Terra, que é a regente das águas, dos mares, a regente noturna, noturno representa encarnação terrestre. A Lua muda de fases a cada 7 dias. Então uma determinada Lua se manifesta durante consecutivos 7 dias, numa semana. Muito bem. A sua alma tem uma representação de água, de lua. Em você, hoje, você é um dos dias da manifestação de uma lua. Está dando para entender? Não é a lua terrestre, é simbólico o que eu estou falando. Hoje, a tua alma. Nesse casamento, nessa manifestação, hoje, a tua alma seria uma dos 7 casamentos simbólicos. Entenderam ou não? Ou um dos dias da criação, como começa o Gênesis contando. Na Gênese da criação. Então hoje você está um dos dias. Como é que vocês imaginariam você, homem, quando existia a poligamia, quando existia a multiplicidade de esposas, como é que você imagina uma casa vivendo um marido com 7 esposas?
como é que você imaginaria que funciona esse ambiente? Você acha que todas as esposas vão concordar entre si? Precisariam ser muito educadas e estarem dentro do mesmo princípio para todas as 7 viverem em harmonia. Porque senão esse lar viraria um inferno. Concorda? Muito bem. Você é um lar, temporariamente, uma casa, uma cova, onde está, é simbolizado por cova, por sepultura, tua matéria. Nessa tua cova, você é uma das 7, um dos 7 dias, você hoje, para fechar um ciclo de uma criação e passar para o outro. Uma das 7 fases lunares. Entenderam ou não? A lua tem quarto crescente, quarto minguante, lua nova, lua cheia, não tem. Ela não tem as 4 fases. Para completar um mês. Você então, como alma, está em um dia, dentro de uma semana de 7 fases. E essas outras 6 esposas anteriores, como é que estão? O cristianismo é a base, o cristianismo é o pai, é a base de reencarnações, que trata de reencarnações. O que o simbólico Jesus pregava é só reencarnação. Porque senão como é que vai viver no céu? Como é que é aquele caso de quem ressuscitou? Como é que é o outro lado da história do cego? E aí, N citações. Bobagem ficar gastando tempo para todos. O cristianismo é um tratado de reencarnação. Embora as igrejas, principalmente as que seguem a linha evangélica, não querem admitir isso. Algumas já estão admitindo, porque já estão abrindo os olhos. Mas enquanto se mantiverem na cegueira, vão negar o que é óbvio. Isso é o que faz a religião, ela cega. Ela não põe luz, ela cega. Então, você, hoje, sendo um dos 7 casamentos, está vivendo com uma alma, juntamente com as outras 6 anteriores, pelas quais foi você que passou. Na sua semana simbólica, tudo é simbólico, vamos entender. Senão não pega. Parábola foi feita para ser aberta, não para ficar fechada. Por isso, o simbólico de Jesus falava em parábolas, quer dizer, para vocês eu posso falar, que vocês têm entendimento, para os outros eles não vão entender nada. É assim que funciona. É um mistério espiritual. Muito bem. Então, na vida anterior, nesse casamento com Cristo, você viveu uma vida, simbolicamente essa alma representou uma esposa, simbolicamente. Esposa hermafrodita, bem entendido, macho e fêmea. Esta passagem que você fez da vida anterior moldou você para essa vida aqui. E assim na outra vida, e assim na outra, e assim na outra, e assim na outra. É a sua semana de encarnações, os 7 dias da criação. 6 trabalhos, 7º descanso. Certo? Muito bem. Se a esposa anterior foi uma esposa que concordava com o marido, que vivia em harmonia com o marido, ela recebe a próxima, a nova esposa que vai chegar, ela recebe bem e trata bem. Se não for, tem guerra. Então se você chegou num lugar onde já haviam 6 esposas anteriores, e você hoje é a 7ª, com a tua alma, se as outras te receberem bem, na sua casa aí tem harmonia. Se não,
vai ter obsessora. Entendeu o que é obsessor? É alma, não é espírito. O cristiritismo mostra a regência de um espírito crístico. Os que vêm para baixo na terra são almas, espírito que virou a alma. É uma parte do espírito, é a centelha, uma faísca desse fogo aqui, soberano, que está se manifestando na terra e vai voltar para ele depois de cumprido todas as exigências que tem que se cumprir para acontecer o resgate, a manifestação. Muito bem. Então, a esposa anterior, dependendo como foi a sua manifestação na vida passada, na vida anterior, essa esposa pode ser ajudadora, quer dizer, deixar a sua casa na harmonia. Se ela foi uma esposa só voltada para vícios ou para sexo, ela está te vampirizando agora para sexo. É isso que são vampiros. Entenderam ou não? Vamos supor que na outra vida foi uma pessoa totalmente entregue à luxúria. Nessa vida aqui, cada vez que você se entrega à luxúria sexual, é ela que está se alimentando desses vapores. Isso também com bebida, isso também com vícios. Isso também com preguiça, isso também com desânimo. Enfim, isso com uma série de coisas que às vezes você percebe que você quer lutar, mas tem uma força que você percebe que está te atrapalhando às vezes, está impedindo. Às vezes um negócio seu não vai para frente, isso ou aquilo que você quer fazer, enfim, tem muros. Já foi falado outras vezes, agora nós chegamos na época de abrir. Essa vampirização pertence à vida anterior que está em discordância com essa tua alma atual. Entenderam ou não? É uma alma, é a lembrança de uma alma, porque essas 7, em cada etapa que você passa, elas não desaparecem, elas são memórias. Por isso que quando faz regressão hipnótica com você, você vai lá no médico. O médico vai fazer você voltar para a vida, um bom médico, um bom clínico. Né? Muitos deles, psicoterapeutas bons. Vai fazer uma hipnose para você voltar na sua vida anterior, ou na outra, ou na outra, ou na outra. Coisas que às vezes, na medicina, tem coisas que trazem doenças, enfermidades e anomalias deixada pela vida anterior. Quando o médico localiza a vida anterior, some o problema. Tem cura. Entenderam ou não? Isso é médico, isso é medicina, isso é real, é ciência. Então significa que as encarnações anteriores alteram nas posteriores. Entenderam isso? Então, para explicar bem isso, vamos voltar para o início da história de um Deus Jeová. Um Deus de bárbaros, porque os hebreus eram bárbaros, povo bárbaro. Diferente dos povos gregos, os romanos, que já tinham uma certa cultura, os hebreus eram bárbaros. Trouxeram um Deus bárbaro, onde faziam sacrifícios de sangue. Quem bebe estes vapores são almas, não são espíritos. Eu contrario, é minha ótica, é um direito que eu tenho como filósofo espiritualista, eu contrario quando se fala que são espíritos que bebem. Não são. Quem se manifesta na terra são almas. Então quem bebe são almas. Quem bebem os vapores. Quando você, numa macumba, vê um sujeito ir lá, oferecer sangue de bode, fazer bebida, etc. Tal, os vapores daquilo são bebidos por almas. As entidades chamadas são almas que se manifestam. Almas, por isso estão no planeta. Se não for alma, não está aqui. Isso é que precisa ser entendido, compreendido. Para estar no planeta e ligado ao planeta, tem que ser alma.
O Espírito Cristo, por exemplo, ele não está no planeta, ele está fora do planeta, ele não vem fazer as coisas do planeta. Ele manda as almas fazerem. Entendeu? É como se ele mandasse. É como o dono de uma empresa, o diretor de uma empresa e os funcionários de uma empresa. Quem põe a mão na massa são os funcionários, não é o diretor. O diretor nem precisa aparecer. O diretor fica lá, num outro lugar, às vezes está num outro país, etc, tal, está longe, e os funcionários estão trabalhando na empresa. Isso é encarnação, isso é planeta Terra. Então, quem desencarnou, ficou sem corpo, e está num estado de alma, de energia, de alma, continua sorvendo, querendo sorver aqueles vapores, aos quais, aos vícios ou aos prazeres aos quais ela se entregou quando ela tinha corpo. Quando ela tinha corpo, ela comia aquilo fisicamente, bebia aquilo fisicamente, fazia, utilizava seu corpo para drogas ou para sexo fisicamente. Perdeu o corpo, morreu, mas continua o desejo. Alma é o corpo dos desejos. E quer continuar, mas não tem mais corpo. Mas o registro está nela. Por isso que quando se faz sessões onde aparecem pessoas que são tomadas, o pessoal espiritualista diz que é espírito. Eu vou voltar a falar que são almas. Quando diz assim, a pessoa está possuída por um espírito. Não, ela está possuída por uma alma, na minha ótica. E eu vou sustentar isso. São 40 anos estudando isso, eu vou sustentar isso por mais 400 se eu estiver na Terra. Ou por mais 4 dias, ou por mais 4 meses, não importa. Eu vou continuar dizendo que são almas. Isso tudo está escrito dessa forma. E estas almas, ao entrar no corpo de um outro, muda às vezes a característica facial, muitas vezes a pessoa muda a voz, muda o tom, enfim, ela mostra característica como se fosse da outra pessoa que viveu. Então é alma, porque se ela mostra característica física não pode ser espírito, é alma. É óbvio. Está tão claro, é água cristalina. Em determinados trabalhos espirituais, onde se apresentam, através de determinados médios, onde se apresentam determinadas manifestações, as características, quem conheceu a pessoa fala, nossa, mas é a pessoa que eu conheci. Por quê? Porque levou para o umbral, levou para o outro lado, as características daquela forma física que ela usou, e que ela perdeu e não aceita. E aí então o que acontece? Vem doutrinadores, falando calmamente para aquela manifestação, olha, agora é assim, não é assado, etc. Vai doutrinando com paciência para ensinar aquela entidade, chamada entidade, que na verdade é uma alma, para ela compreender, porque ela compreendendo, então ela se afasta. Tem que ensinar. Entendeu? Por isso que em certas manifestações vem seres muito brutos. No começo é uma encrenca danada, bate isso e cai, e joga, não sei o quê, porque são almas que perderam o corpo e não aceitam. Xingam, faz isso, faz aquilo, faz palavrões, por quê? Porque estão fora daquilo que elas mais gostavam, que era corpo. E outros que foram boas pessoas, pessoas esclarecidas, pessoas lúcidas, que tiveram uma vida boa, uma alma boa, quer dizer, numa vida boa, vem para ajudar, vem para pôr harmonia no trabalho espiritual. Entenderam isso?